tirar qualquer taxação sobre o Pix, e ele falou agora, né? Nas últimas semanas, teve um dia de 90 milhões de movimentações pelo Pix. Disse também que países da América aqui do Sul estão em contato com o Banco Central para conseguir levar o Pix para lá, e também os Estados Unidos já sinalizou de forma a querer implementar o Pix no seu país. Então, nossos parabéns aqui ao nosso, né? Não ao meu não, ao nosso presidente do Banco Central. E dizer mais, quando sempre falo alguma coisa do governo, eu tive a coragem de abrir mão de poder. Ninguém, muitos prometiam, né? Enquanto na campanha, quando assumiu, não abriu mão de poder. Eu abri mão de poder, enviamos o projeto para o Congresso e nós demos autonomia para o Banco Central. Qual a vantagem disso tudo? É a confiança do mercado, que não vai ter interferência por parte de um governo nas ações que o banco toma. E uma das missões do Banco Central é conter a inflação. Sabemos que outros fatores estão em jogo, né, no tocante à inflação, como a queda do preço do combustível, mas também as ações do Banco Central corroboraram para que nós tivéssemos já 3 meses de inflação negativa no Brasil. Influência diretamente do preço dos combustíveis, o preço dos produtos da cesta básica já caiu bastante aí fora. Eu lembro que, por ocasião da pandemia, meados da mesma, certos produtos, como o arroz, chegou a bater R$40 o saco de 5 quilos, e hoje está abaixo de R$20. Também a dúzia de ovos estava bastante alta, está em R$9. O óleo de soja estava em 13, está em 8, e a tendência é cair. Obviamente tem a participação do Banco Central, mas tem também a queda dos combustíveis, que foi via proposta legislativa, não foi nada feito por canetaço, por interferência, e foi domado, vamos assim dizer, o valor do imposto estadual ICMS, bem como o governo entrou com a sua parte e reduziu os impostos federais do diesel, do gás já tinha reduzido lá atrás, da gasolina e do etanol. Isso tudo reflete numa projeção de um PIB nosso na casa dos 3% no corrente ano. E também a inflação abaixo da União Europeia, abaixo dos Estados Unidos, e pelo que tudo indica, esses números positivos persistirão, com reflexo imediato na vida de todos aqui no Brasil. Mês a mês, temos aí apresentado um superávit, né, de empregos na ordem de 250 mil por mês. Estamos abaixo de 9% a taxa de emprego no Brasil. Ninguém podia esperar isso, que realmente foram 1 ano e meio, na verdade, muito difícil para o mundo todo, não foi diferente para o Brasil a questão da economia. Então a gente fica feliz por ter pessoas competentes, pessoas que se dedicam, assim como o Paulo Guedes, obviamente, que indicou o Roberto Campos para o Banco Central, e o nosso Brasil, assim, como não é novidade para vocês, semana a semana, tem revisado seus números de economia para mais, com reflexo direto na vida de toda a população brasileira. Tá bom? Quer que continue? Por favor, presidente. Vamos lá, questão de política. A gente não para, faz contatos. Amanhã está previsto chegar aqui o prefeito de Manaus e também o prefeito de Sorocaba para anunciar apoio para nós. Essa semana estaremos em Balneário Camboriú, reunindo aí com mais da metade dos prefeitos de Santa Catarina. Também nessa semana estaremos no Rio Grande do Sul, reunindo com algumas centenas de prefeitos, e isso traduz-se em votos, porque na ponta da linha, quem está bem em qualquer grau de avaliação são os prefeitos. Receberam muito recurso do governo federal, estão no azul, estão com a popularidade bastante alta, e na ponta da linha, quem tem contato com o povo são os prefeitos e também os seus vereadores, que têm se comprometido cada vez mais a apoiar aqui a nossa reeleição. Então, apesar de nós estamos bastante otimistas por ocasião do dia 30 de outubro, nós vamos continuar trabalhando fortemente até essa data. Acredito na vitória, acredito em Deus, acredito que o futuro do Brasil
com o nosso governo, com essa equipe técnica que nós temos, que é conhecida e reconhecida por grande parte da população, possa continuar fazendo o seu trabalho, de modo que todos venham a ganhar. Também acredito muito na eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo, no Jorginho Melo em Santa Catarina e também no Onix, lá no Rio Grande do Sul. Presidente, sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje no podcast, o senhor disse que poderia, dependendo da temperatura, não enviar um projeto de aumentar o número de ministros. Não, olha só, tem muitas propostas que chegam, não é de agora não, de há muito tempo. No tocante ao Supremo não é diferente. Não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. Isso, depois das eleições, a gente vê. Eu agora acredito que, após as eleições, em especial por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado, bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. E o Supremo Tribunal Federal, no meu entender, em havendo a reeleição, converso com a sua presidente logo depois das eleições e a gente passa a conversar. Eu não quero afrontar ninguém, apresentar uma proposta aí que vai deixar chateado um outro poder. Essa não é a ideia nossa. Mais uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, né, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a gente sai pacificado, o Congresso está pacificado, essa grande maioria nossa lá permite darmos agilidade em propostas, eficácia naquilo que nós queremos aprovar, e o Judiciário vai fazer o seu papel, obviamente, mais irmanado conosco. Chega de problemas, de conflito, tá, de mostrar que um é mais importante do que o outro. Tem os atritos que acontecem em Brasília, a conta fica alta para a população. E o Brasil, no mundo, você pode ver, não é à toa que o presidente do Banco Central tem mais uma participação louvável, né, entre os demais presidentes de bancos centrais pelo mundo. Mostra que é mais a pujança do Brasil aí fora. Quem não quer se aproximar do Brasil com essa grande potência na produção de alimentos? Também essa grande potência, que será brevemente, na produção de energia limpa para nós e para o mundo. Quem não quer fazer turismo no Brasil, como tem subido bastante, segundo o relato que eu tenho do Gilson, né, não reassumiu o Ministério, mas acompanha o que acontece lá, o turismo bastante aí simpático para o Brasil. Hoje, fazer turismo na Europa, acredito que não está sendo tão atrativo como no Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo, está dando certo, graças a Deus, e vai continuar agindo dessa maneira, se essa for a vontade de Deus. Hoje essa proposta de aumentar então o número de vagas do Supremo está descartada? Não foi descartada, nem sim, nem não. Eu deixo em aberto, não é prioridade, vamos assim dizer, não é prioridade. Como alguns têm falado, vamos criar mais um ministério ou não. Eu tenho compromisso com a FIENG, mas é das federações de indústria, outras, né? De recriar o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Já conversei com o Paulo Guedes, eu não faço nada sem conversar com o respectivo ministro, e ele não se demonstrou desfavorável a isso. Então essa possibilidade é bastante concreta, esse novo ministério. Presidente, e sobre ministros? O senhor já tem ideia de como você vai montar no eventual segundo mandato do seu ministério? Deve trazer alguns que já estiveram? Não, olha só, vários ministros foram eleitos, né? Tereza Cristina, Damares, né? O Jorge Seifer, secretário. A ideia nossa é conversar com esse ministro. Os suplentes estão perfeitamente alinhados com o respectivo ministro ou secretário. Então, se um deles quiser reassumir da minha parte, não tem problema, é continuidade de um trabalho. Se bem que, ouso dizer a vocês, todos eles, né, à exceção da Flávia Arruda, que não indicou o teu executivo, na Segov, Secretaria de Governo, foi eu que indiquei o Célio. Todos os outros, quem indicou foram os respectivos ministros. Então, está disponível a eles, exceto, obviamente, o Tarcísio, né, que deve ser eleger prefeito, o Onix também. Os demais, se quiserem voltar ao governo, serão bem-vindos. Se quiserem continuar fazendo trabalho lá no Senado, também é muito bom para todos nós.
Presidente, falando sobre apoios, o senhor espera conversar com alguém, algum nome expressivo do PSDB? Como é que está essa conversa com o partido? Olha, tem partido aí que liberou, né? O próprio MDB. Eu talvez converse com o Temer, já chegou no Brasil de volta, se não me engano aí. Talvez converse com ele, já conversei por telefone. Ele não falou que vai me apoiar. Ele falou que não vota em candidato que queira destruir o seu legado. Qual é o legado dele? É a reforma trabalhista e o teto de gastos. Então ele já disse claramente aí que não estará com o PT. Você não vai estar com o PT, por exclusão, estará comigo. Praticamente, os partidos que fecham com a esquerda são os conhecidos, os satélites do PT. Por lá de cá, do PSDB, várias lideranças do PSDB já sinalizaram apoio para a gente, né? Ou liberaram os seus prefeitos, seus governadores, e a grande maioria tem demonstrado que estarão ao nosso lado. Então a gente vê que há uma enorme quantidade em relação ao outro lado de chefes executivos municipais e também os governadores que têm um estado que tem maior densidade eleitoral, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, já fecharam conosco. Também fechou, Ratinho, o Caiado, tá? Os dois mais ao sul ali, os estados mais ao sul, os dois, temos candidatos que disputam a eleição, obviamente estão fechados conosco. Eu estou neutro em Mato Grosso do Sul, os dois candidatos são simpáticos à minha pessoa, então não pretendo nem ir a Mato Grosso do Sul, já que os dois estão fechados comigo. Mato Grosso, o Mauro Mendes esteve aqui, ganhou o primeiro turno. E os demais estados que estava o PT de um lado e o outro partido do outro, a gente fica junto com esse outro lado, né? Porque nós não temos qualquer interesse em entrar, ser favorável a uma disputa estadual onde tem alguém do PT. O PT é sinônimo de destruição da nação, como diz o próprio Zema. O PT quase destruiu Minas Gerais ao longo de sua gestão. Assim como o PT quase destruiu o Brasil também com a sua gestão. Com desvios, com corrupção, com endividamento, como da Petrobras. E quando isso acontece, quem paga a conta na ponta ali é o povo, que fica com menos dinheiro para outras coisas, como saúde, educação, segurança. Hoje a população também entende, eu falo muito da Itaipu Binacional, era uma empresa que apenas era conhecida por produzir energia, né? E de repente conosco, dado ao presidente, aos diretores que botamos lá, começaram a participar. Concluiu-se a segunda ponte para o Paraguai, num vão de 500 metros. Se fez a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Falta pouco, vai ser certificado a nova pista, e aviões de qualquer tonelagem do mundo todo vão passar a pousar lá, e não mais em outro país ali do lado. Isso reflete em ocupação, por exemplo, da rede hoteleira do lado do Brasil. Nós também, nessas questões aí de Foz do Iguaçu, né, Itaipu Binacional, já tem a terceira ponte, lá de Porto Mutinho, em andamento. Concluímos o asfaltamento da boiadeira. Ou seja, os Correios, né, que davam prejuízo, esse ano paga dividendos para os seus funcionários. Então, só tem notícia boa, dada a forma como eu tive, com todo respeito, né, coragem de montar o Ministério, porque não faltaram pressões para que, da forma como era feito no passado, essas indicações, né, tivesse um viés político partidário. Então o governo está indo bem. Hoje o Legislativo cada vez mais está alinhado conosco. Eu agradeço ao Legislativo, em especial desde quando o Lira assumiu, muita coisa foi para frente. E nós sabemos que quem conduz o Brasil é o Executivo e o Legislativo. E estamos realmente muito bem. Se Deus quiser, começaremos uma tremenda lua de mel a partir de fevereiro do ano que vem, quando essa nova bancada, como que aqueles que foram reeleitos, assumem os seus postos lá na Câmara e no Senado. Com essa bancada, presidente, quais serão as suas prioridades no segundo mandato aí? Olha, nós vamos querer mexer na questão por exemplo, da redução da maioridade penal. A grande maioria da população é favorável à redução da maioridade penal.
Acredito que essa pauta seja possível a gente fazer, porque inibe aí marmanjos de 16, 17 anos cometer crimes aí fora, com a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente. Quero lembrar que há algumas décadas o jovem prestava o serviço militar obrigatório com 17 anos. E nós evoluímos. Hoje um jovem de 16, 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. Vai ter um apoio até da garotada nisso aí, porque eu acredito que 99% da garotada é de bem. Vão poder tirar a sua carteira nacional de habilitação, vão poder exercer atividades como exerce um adulto. Tem muito jovem com essa idade que é plenamente responsável. E nós devemos, aquelas pessoas que não agem na forma da lei, fazê-las se enquadrar. Como diz o Caiado aqui, né? No meu estado, bandido muda de profissão ou muda de estado. É isso que nós queremos. Vamos potencializar, no meu entender, a questão da regularização fundiária, que não conseguimos aprovar nos 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Essa regularização vai acabar com aquela história de se acusar fogo aqui, desmatamento lá, porque cada ato criminoso que porventura venha acontecer, você vai saber o CPF daquela pessoa que desmatou ou tocou fogo. Então isso vai ser um freio enorme junto àquelas pessoas que ousam tratar o meio ambiente de forma criminosa. Então essas medidas terão sua velocidade. Bem que eu não posso negar a questão do saneamento básico, que foi aprovado o ano passado, refletiu em muitas obras pelo Brasil e atende diretamente aos mais pobres, mais necessitados. Porque é triste você ver numa comunidade uma pessoa morando ali e seus filhos, né, pisando no esgoto. Isso aí leva a doença, leva a internação, o tratamento hospitalar que passa a ser caro para todo mundo. Outras medidas tomamos, o marco das ferrovias. Hoje conversei, inclusive, com o Marcelo, que está lá como ministro da Infra, falando dos 20 mil quilômetros de trilho que se materializam em quase 80 pedidos de concessões. E eu falei sobre o turismo para ele. Ele falou que já está em estudo pedidos que são da iniciativa privada para ferrovias, não para transporte de carga, mas para fins de turismo, para fim de transporte de passageiro também. Ou seja, o Brasil está indo muito bem. Isso se reflete na confiança que ele tem um governo que respeita contratos, que procura dar o máximo de si para que quem porventura queira investir no Brasil, e muita gente está investindo no Brasil, tenha certeza que vai ter o seu benefício também reconhecido lá na frente. Presidente, desculpa, achei que você tinha terminado. É só para perguntar sobre as urnas eletrônicas. Está pacificado o assunto? Houve foi reportado alguma ocorrência por parte das Forças Armadas do primeiro turno? Como é que está a expectativa do senhor em relação a isso? Isso eu deixo inteiramente na mão do ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Ele foi convidado a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral, fez o seu trabalho, o Comando de Defesa Cibernética, e tem gente que trabalhou antes, durante e no momento. Trabalha em cima disso também. As informações que eu tenho é que qualquer sistema informatizado, nunca você vai ter uma garantia 100% de confiabilidade. Tá? O ideal que eu tenho ouvido falar, deixa para o futuro, nós voltarmos ao voto impresso, mas deixa bem claro, deixa para o futuro isso aí, porque assim se evita qualquer suspeição de possível manipulação. E é horrível você, num país como o Brasil, um lado ou outro, duvidar de qualquer manipulação eleitoral. O Brasil é um país de primeiro mundo, no meu entender, é um país que tem uma projeção nacional enorme, e a questão das eleições é o norte da nossa vida aqui. Nós temos que ter confiança 100% nas urnas, e assim sendo, quem porventura ganhar a eleição em qualquer lugar, se evita, né, que se comente algo nesse sentido. Agora, a desconfiança, a tentativa de aperfeiçoar, no meu entender, isso é bem-vinda, venha de onde vier.
O senhor acredita que antes do segundo turno possa ter segurança sobre a lisura das urnas? Olha, eu repito, deixo lá com o João Paulo Sérgio responder isso aí. Se vocês quiserem uma coletiva com ele, eu posso Nós queremos. ligar para ele e ver da sua vontade, né, e disponibilidade para tratar do assunto. Da minha parte, não tem problema nenhum. Eu prefiro que ele trate do assunto, porque ele está sob o comando dele, o Comando de Defesa Cibernética. Vamos dizer, um batalhão de pessoas, né, perfeitamente habilitadas, qualificadas, como qualquer exército do mundo sério tem. Porque a guerra das informações, o sigilo da sua correspondência, isso é vital para qualquer operação. Só foi, pessoal. Presidente, Você foi educado hoje, ô, hein? presidente, onde foi? Quase convido para tomar um café. Qual que foi o aniversário que o senhor foi hoje? Pode chamar. Foi do capitão Cordeiro. Ah, É um grandão, hein? Que faz parte da minha segurança. Eu conheço desde o 3º sargento no Exército. Foi meu colega da Brigada Paraquedista. E é uma pessoa bastante discreta, me dá tranquilidade quando ele, entre outros, né? Quando ele viaja comigo. Inclusive, chegamos lá, eu saí daqui, estava 0-0 São Paulo e Botafogo, ele é botafoguense. Me desculpe a torcida do São Paulo aí, mas eu acabei dando sorte lá pro Cordeiro que o Botafogo ganhou de 1-0. Presidente, aproveitando as lives do senhor está fazendo aonde, presidente? Não é Pode questão falar? de live. Hoje eu não fiz live, hoje eu fui entrevistado, como fui com vocês ali dentro, né? Tá. Eu vou falar, as lives estão sendo feitas na casa do Capitão Cordeiro. Tá? Agora, você pode ver, a despesa que eu tenho para deslocar. Me ajuda aí, quantos carros? 10 carros, pessoal? Numa live, E 8 carros. 8 carros, quantas pessoas? Somando van, etc. Tem de 20 a 30 pessoas. Então é uma despesa enorme que a gente tem. E por não fazer aquilo, eu fico chateado. Porque é quase com desrespeito com o chefe do executivo, porque aqui é a minha casa enquanto for presidente da República. Eu não posso morar aí fora. Imagina morar num apartamento aí fora. O transtorno que daria para todos os outros moradores, com vários seguranças lá, porque teriam que fazer a segurança, porque é obrigação deles, né, definir lei, cuidar da minha vida. Então acho que isso é uma coisa menor, que não soma nada. Lamento a decisão do TSE nesse sentido, mas está cumprindo a determinação deles. Presidente, o senhor pretende conversar com a senadora Mara Gabrilli? Já fez contato com ela? Olha, ela tem falado que jamais votará no Lula, e tem falado, né? E não é de hoje. Eu fui parlamentar com ela, eu já vi falando lá que se o Lula não pagasse 10 milhões por Ronan Tito, né, ele acabaria falando que o Lula teria sido o mentor da morte do Celso Daniel. Então, esse que eu tenho dela. É uma pessoa importante, é uma senadora da República. Obviamente, tem senadores que estão comigo, tem meu filho também. Se conversa com ela. Tá? Se ela der um sinal positivo, tenho o maior prazer de conversar com ela. E se ela quiser apoiar, eu agradeceria. Mas é uma decisão muito pessoal dela. Tchau. Obrigado, presidente. obrigado, presidente. Boa noite.